Essa semana tem o UFC Fight Night, Sean Strickland versus Anthony Hernandez, e nesse vídeo eu vou trazer os meus destaques sobre esse card. Solta a vinheta! Vamos começar de baixo pra cima. Eu não vou falar sobre todas as lutas, eu vou só falar para as lutas que pra mim tem um destaque. E eu vou começar por essa aqui, ó. Jadier Del Valle, um cubano invicto 10-0 contra o Jordan Levitt. O Jadier Del Valle, como eu falei, cubano, invicto, 29 anos, um cara jovem que vai pegar o Jordan Levitt, ou Leviat. Não sei exatamente como é que pronuncia, eu deveria saber. O Jordan, cara, é um personagem muito peculiar. Ele tem uma base de Muay Thai meio esquisita, é bem bom de wrestling e é um cara que sempre vai com as roupas esquisitas para as coletivas de imprensa. Ele rebola no final das lutas. Muita gente achava que ele era gay, inclusive. Ele não é gay, mas é um personagem bem peculiar fora do octógono. E o retrospecto dele é sempre meio irregular, né? Vem de vitória em cima do Kurt Holobaugh, mas tinha perdido pro Chase Hooper, venceu o Vitor Martinez, perdeu pro Paddy Pimblett, emendou 2 vitórias seguidas, então é um cara que tá sempre assim, ganhando e perdendo. Não acredito que vai ser um campeão mundial, não tem potencial pra isso, mas é um cara divertido, legal de assistir, porque também entrega tudo na luta. E o Jadier Del Valle, já por outro lado, tem potencial sim pra estar nas cabeças dessa categoria, né? A gente tá falando de que categoria é essa? 1-4-5. Luta bem legal, luta que deve favorecer o Jadier Del Valle. Outra luta que vale a pena a gente ficar de olho é a do Jean-Paul Bosnoiani contra o Phil Rowe, aqui muito mais pelo Jean-Paul Bosnoiani. Veio do Contender Series, venceu o Jack Congdon lá no Contender Series, nocautaço, um chutão na cabeça lá no primeiro round. Ele que vem de 3 vitórias seguidas dentro do LFA, né? Venceu o Keegan Garrick, que é ex-campeão, venceu o Victor Cookies, que é um kickboxer maravilhoso. Então é um cara muito, muito bom nessa categoria, é até 77 quilos, um cara extremamente agressivo, bom de porrada. Jean-Paul Bosniani, mais um que veio do LFA, mais uma joia do LFA. Destaque, obviamente, aqui pro nosso querido Michel Pereira, né? O paraense voador, cara que, meu irmão, todo mundo conhece, todo mundo sabe do que ele é capaz. É um cara que não vem na melhor fase da vida, se eu não me engano, são 3 derrotas seguidas em performances que deixaram a gente, tipo, putz, o que tá acontecendo com o Michel, né? Então a gente espera que ele volte diferente, a gente espera que ele volte o Chechel de antes, cheio de alegria nas pernas, pulando, dando cabalhota, chute voador, cascudo, tudo que ele tem direito, e vai enfrentar um Jack Reese, que não é uma luta fácil, mas também não é nenhum Alex Poatan da vida, não é nada de especial, não tem nada de, meu Deus do céu, Jack Reese vem aí. Então é uma luta vencível pro Michel Pereira, o momento é bem melhor do Zach Reese, mas é uma luta vencível pro Michel se ele voltar com a cabeça no lugar, né? Espero que ele volte. Então destaque aí porque é brasileiro, porque a gente gosta, porque é o Chechel. E aí luta de 2 invictos, cara. O Jacob Smith e o Josiah Harrell. Um fato interessante aqui sobre o Josiah Harrell é que ele chegou a assinar com o UFC lá em 2013, ó. Assinou com o UFC para lutar com o Jack Della Maddalena. A luta caiu, se eu não me engano, no dia da pesagem. Ele fez uma ressonância magnética e encontrou uns problemas lá nos vasos do cérebro e tal. Enfim, saiu da luta, ficou aí um pouco mais de 1 ano afastado do MMA, voltou em 2025 lá no Ohio Combat League, venceu 3 vezes, inclusive em cima do Keegan Garrick, que eu falei há pouco aqui, que também tinha perdido pro Jean-Paul Bosnoiani. O Keegan, cara, é ex-campeão do LFA, então não é qualquer um, tá? Venceu o Keegan Garrick, disputou o cinturão lá, acabou vencendo, lutou no LFA em janeiro desse ano, no primeiro LFA do ano, contra o Dosmatov, e aí já foi contratado direto pro UFC para fazer a estreia dele contra o Jacob Smith, outro cara 11-0, que veio do Contender, nocauteador, luta realmente bem legal. E curioso que o UFC tá colocando esses 2 caras que tem bastante potencial para ser bons produtos, para se enfrentar logo, acho que o UFC já vai querer acelerar. Quem ganhar aí, meu irmão, pode ter certeza que vai ser acelerado, porque essa é uma categoria que também está pegando fogo, né? Essa categoria até 77 quilos. Tá um embolo ali no meio, tem várias pessoas para disputar o cinturão e uma nova geração chegando, né? Então, esses caras aqui, talvez em 1 ano e meio, 2 anos, estejam prontos também para se embolar com essa galera no topo. E aí, mais lá em cima no card, a gente tem o Melk contra o Danig. O Danig ganhou o respeito de muita gente quando pegou aquela luta contra o Diego Lopes, né? Em cima da hora, faltando poucas horas pra luta acontecer. Na verdade, o Danig foi lá, pesou, lutou contra o Diego Lopes, entregou uma luta duríssima
pro brasileiro. E aí vai enfrentar o Melk, que tá numa fase excelente, cara. 1, 2, 3, 4, 5 vitórias seguidas em cima do Morgan Charrier, em cima do André Fili, em cima do Christian Rodrigues, do C-Rod, que é o cara que venceu o Raul Rosas, venceu o Austin Bashi, venceu o Isaac Dugueria. É um cara bom pra caramba. Danig! Só me lembro da entrevista do Tubarão. Próxima luta, Danig. Cadê você? Quem? Danig! Danig que vem de derrota, né, cara, pro Patrice Pitbull, vem de 3 derrotas nas últimas 4 lutas, perdeu pro Patrice, perdeu pro Leron Murphy e perdeu pro Diego Lopes, nessa luta que eu acabei de falar, venceu o Sean Woodson no meio dessas lutas aí, mas não está na melhor fase da carreira, mas como eu falei, um lutador respeitadíssimo, duríssimo, luta bem dura pro Melk Costa, e na luta principal, claro, não dá pra deixar de destacar Sean Strickland e Anthony Hernandez, o Fluffy contra o Sean Strickland. 5 rounds, 2 caras que não cansam, que ficam 5 rounds fazendo força se for preciso, que ficam 5 rounds trocando porrada se for preciso. Os dois andam muito pra frente, tem uma pressão absurda. O momento é do Anthony Hernandez. O Fluffy tá vindo numa sequência absurda desde que engravidou o Renato Rebelo, né? E finalizou o Rodolfo Vieira. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vitórias seguidas em nomes como Michel Pereira, Roman Kopylov, Edman Shabazzian e o próprio Rodolfo Vieira que eu citei. Então vem numa sequência absurda. O Sean Strickland vem de 2 derrotas nas últimas 3 lutas pro Dricus du Plessis, ex-campeão. Então precisa dessa vitória para voltar à corrida. Mas, cara, o momento é do Fluffy. A gente vai ver se o Sean Strickland tem respostas para as quedas do Fluffy, né? Muito se fala sobre o Sean Strickland ter um chão maravilhoso, tem um grappling muito bom, tem um wrestling bom pra caramba, e a gente vai ver se isso é real ou não nesse sábado contra o Fluffy. Vamos ver quem vai andar pra trás, vamos ver quem é que vai conseguir colocar a pressão. Esses foram os meus destaques para o UFC desse final de semana, sábado. Lembrando que a transmissão desse UFC é exclusiva do Paramount Plus, então se você quer assistir, conecta no Paramount. Se você não se inscreveu no Paramount ainda, se inscreva. Eu estarei lá comentando esse evento na bancada desse sábado e conto com a tua audiência lá. Chama.